Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson Wesley Dias. Ele chegou, tava aí num trânsito danado e tal, mas conseguiu chegar aqui o Emerson Wesley Dias justamente no horário certo ainda, né, Emerson? Opa. Muito boa noite, muito obrigado pela participação. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. Realmente hoje foi uma aventura chegar aqui, hein? É, aventura, né? Às vezes realmente complica aí e tal, mas o importante é que você tá por aqui e os ouvintes ansiosos por saber o tema que nós vamos tratar nesta terça-feira. Bom, hoje eu vou começar falando de um tema e a ideia é colocar um esboço do que é, algumas ideias do que eu tenho sobre o tema que a gente vai tratar aqui e deixar o espaço aí para o pessoal mandar perguntas, né, ou mandar sugestões para a gente entrar nos exemplos práticos na quinta-feira. Tá, mas e qual seria o tema de hoje? O tema hoje é inovação e criatividade. Inovação e criatividade, precisa ser criativo para tratar também desse tema, hein, Emerson? Vamos lá? Precisa ser... toda a criatividade tem um quê de loucura, né? Verdade. E de ousadia. É isso aí. Então é o seguinte, vamos lá. Primeiro vamos explicar o que significa cada palavra, né? Uhum. Inovação vem de in novus, ou innovare. Então essa é a origem da palavra. Isso significa tornar jovem. Né? Certo. E criação, ela tem a mesma origem de crescer e de criança, né? Que é erguer, tornar de pé. Então, se a gente olhar a etimologia da palavra, ou seja, né, o que surgiu, né, como surgiu a palavra, elas são a mesma coisa, inovação e criatividade. Mas a gente no dia a dia trata isso de forma diferente. E aí eu sempre, quando falo disso, eu gosto de brincar o seguinte, que a criatividade sem planejamento é improviso. A criatividade com planejamento é inovação. A gente falava... Interessante isso. A gente sempre fala, né? Dá seu jeito, né? Dá seu jeito. Aconteceu alguma coisa, domingo em casa minha mulher quase botou fogo no apartamento, que queimou uma tomada lá, explodiu tudo. Pelo amor de Deus. E aí você vai fazer o quê? Você tem que se virar com o recurso que você tem. Ali, né? momentaneamente. Momentaneamente. Então, é improviso. Por quê? É uma criatividade sem planejamento. Eu não esperava que aquilo acontecesse. Mas a geladeira estava lá cheia de coisas. Então, você tinha que, de alguma forma, né, resolver no domingo à noite como é que você lida com aquela situação. Mas funciona, às vezes, essa criatividade com o improviso. Aliás, o brasileiro é expert nisso, né? Que é só andar na 25 de março, ou aqui na Paulista, nos camelôs, é que você vê a criatividade que esse pessoal tem. Então, assim, a criatividade sem planejamento é improviso. Funciona, claro que funciona, mas ela não consegue, muitas vezes, ser escalável. Ela acaba não se tornando um produto. Tá. Por quê? Porque para que ela se torne um produto, ela precisa de ser inovação. E inovação tem que ter criatividade com planejamento. Entendi. Por quê? Porque o que é o planejamento? É testar as hipóteses. Né? É fazer as coisas de modo calmo, planejado, organizado, porque aí sim eu consigo trazer uma inovação. Então, quando eu penso naquela solução rápida, momentânea, basicamente eu estou agindo com os meus instintos, né? Instinto de sobrevivência, que é uma forma de ser criativo. Né? Eu posso ser criativo pelo desespero, né? Porque você imagina o Robinson Crusoe, lembra da história? Que ele ficou 28 anos na ilha. Quando ele caiu lá... viagens de Robinson Crusoe. Exatamente. Quando ele caiu na ilha, o que ele precisou fazer? Primeiro pescar, para poder sobreviver. Depois da pesca, ele foi fazer plantação, colher frutas, né? Começou a entender de marés, do clima, desenvolveu a agricultura, depois começou a domesticar animais, pecuária. Então, ele foi criativo por conta do desespero, o instinto de sobrevivência. Aliás, me veio outro filme também, já que você falou do Robinson Crusoe, também o filme O Náufrago. Náufrago. Em que o Tom Hanks, né, vive numa ilha também lá, acaba caindo nessa ilha, né, e começa a conversar com uma bola. É Wilson. Exatamente. Então, esse instinto de sobrevivência, né? Sem dúvida. Você tem que ser criativo para sobreviver. Isso é improviso. Você improvisa para resolver. Mas quando você começa a organizar isso melhor, daí você está planejando. Tá. E aí vira de fato inovação. Por quê? Você é criativo por desespero ou por inspiração. Um exemplo de inovação, né, inspiradora. Alguém estava em algum momento no sofá vendo televisão e achou que era muito desconfortável ficar trocando de canal. Aí o cara pensou, e se tivesse algum jeito de eu trocar o canal sem sair do sofá? Inventou o controle remoto. Sem dúvida. E o controle remoto... Primeiro, e virou um artigo que está na casa de todo mundo. Exatamente. Né? E o primeiro tinha fio, né? Ele era conectado com a televisão. Aí alguém pensou, e se eu tirasse o fio, né, desse negócio, usando uma tecnologia de infravermelho, enfim.
E aí as coisas vão sendo inovadas. Então você percebe que a inspiração, ela acontece, mas ela acontece dentro de um processo, né? Você começa a testar algumas hipóteses. E se, aí você chega na inovação. O improviso é basicamente ali o instinto de sobrevivência. Então você pode inovar, né, das duas formas, por desespero ou por inspiração. Com planejamento é inovação, sem planejamento é improviso. E aí, queria deixar esse pano de fundo aqui para os ouvintes se manifestarem agora e começarem a fazer perguntas específicas. Como ser mais criativo, o que eu posso fazer? Ou contar um caso real, né? E a gente trazer aqui como é que se resolve com Aliás, eu faria já essa pergunta também aqui. Você deu os exemplos, basicamente, da criatividade dentro dessa necessidade mais urgente, né? Agora, essa criatividade com planejamento é que eu gostaria de saber mais exemplos da inovação, como você disse. Exatamente. Né? E aí, é isso que é o pulo do gato. Exatamente. E aí eu quero deixar esse gostinho aqui, né, para o pessoal fazer perguntas exatamente essa linha. Como é que a gente consegue, então, desenvolver, né, a criatividade com o planejamento para se tornar, então, inovação? Como é que eu consigo, no meu dia a dia, ser mais criativo? E aí eu vou falar isso aqui na quinta-feira. Tá certo. Então, na quinta-feira, eu também vou estar aqui ligadíssimo, até porque eu sou obrigado também, né, Juca Felemeno? Tem que estar aqui de qualquer jeito. Mas a gente tem que estar aqui também com boas conversas, não é isso? E agora me inspirou aqui que eu quero saber esse negócio da inovação. Senão, o Emerson Wesley Dias não sai mais daqui. Isso aí, esse barulhinho é motivação para muita inovação. É isso aí. Bom, Emerson Wesley Dias deixando seus contatos aqui para os nossos ouvintes. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais também tem o canal no YouTube, o Inédito Viável. No Facebook tem a fanpage, o Inédito Viável. Entre lá, se comunique com a gente, mande sua dúvida, sua sugestão, pergunta pra gente aí, né, os pulos dos gatos para ser mais criativo e inovador, e vamos manter esse diálogo aberto aqui com todos. Sem dúvida nenhuma, Emerson Wesley Dias volta na quinta-feira, né? Ó o gato. Dando o pulo do gato, é isso aí.